A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Texto Áureo e a lição de hoje é a lição de número 5, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Lição gloriosa, excelente, nós temos muito a aprender aqui hoje. Já peço então, fica com a gente até o final, a gente tem muita coisa. Tem material aqui na descrição do vídeo, tem slides que você pode acompanhar e também levar para a sua sala de aula. E tem 3 dinâmicas, conforme for passando a aula, nós temos as dinâmicas para apresentar. Então eu te convido, fica com a gente até o final e já peço também, em forma de gratidão, clica no joinha, no like, no gostei que tem aqui embaixo, coloque aí a sua gratidão em prática e você ajuda para que esse vídeo alcance mais e mais professores, mais vidas, e também deixe aí seu comentário, se você gostou de alguma coisa, se você vai usar a dinâmica, se você vai usar o material, o slide, e fala também de onde você está falando. Olha, sou aqui da cidade tal e a nossa escola bíblica, nós utilizamos a dinâmica, utilizamos os slides, e também entre em contato conosco, mande fotos, vídeos da sua escola dominical utilizando o nosso material, as dinâmicas. Quem sabe a gente não coloca aí a sua classe para aparecer aqui no canal Texto Áureo. Olha que benção! Vamos lá então, a lição de hoje, a lição de número 5, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O Texto Áureo diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, versículo 4 e versículo 5. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nós temos 3 objetivos, o professor deve alcançar esses 3 objetivos durante a sua aula. O primeiro é que nós vamos refletir sobre a natureza pecaminosa nesta aula de hoje. O segundo objetivo, que nós vamos explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro objetivo é informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Meus irmãos, nesta lição nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo da epístola, a carta de Paulo aos Efésios. Então nós entraremos hoje no capítulo 2, do versículo 1, vamos até o 10, estudando todos esses versículos, parte a parte, durante essa aula de hoje. Então vai ser uma aula rica, uma aula abençoada, e nós temos aqui para auxiliar o professor um material. Esse material é abençoado, cheio de citações de teólogos importantes. Aqui nós temos as definições das palavras, nós temos também as dinâmicas, estão ao final, e temos o material para impressão também lá no finalzinho, e você pode aqui desfrutar desse material porque ele é de graça, é gratuito. Nós não cobramos nada, mas pedimos que, se você puder, clica aqui no joinha, já nos ajuda bastante, compartilha esse vídeo também. E esse material você pode adquirir aqui na descrição do vídeo, tem um link, é só clicar ali, ou você entra em contato pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Vamos lá, primeiro tópico diz: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Então nós vamos tratar de 3 pontos aqui. Nós vamos falar do momento que estávamos antes da regeneração, antes de nascer de novo, antes do Senhor nos vivificar. Então, como éramos antes? Como era esse período em que estávamos antes? Quando nós estávamos mortos nas ofensas, nos delitos, nos pecados, e éramos ainda por natureza, a natureza pecaminosa, nós éramos filhos da ira. Primeiro, a nossa condição anterior. Vamos lá. A palavra ofensa tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então, quando dissermos que estamos mortos em nossas ofensas e pecados, a ofensa, a palavra ofensa quer dizer, então, um passo errado, um passo em falso, mas de uma forma que não é assim um tropeço acidental, não. Foi um passo em falso que nós demos porque nós queríamos, deliberadamente. E o termo pecado descreve aquele que erra o alvo, e tem a ver inclusive com a dinâmica que vamos fazer daqui a pouco, como está um alvo que nós colocamos ali. É interessante falar também que pecado é não chegar a ser o que a pessoa deveria ou poderia ser. Isso é errar o alvo. O alvo, quando a gente vai pegar um dardo ou alguma coisa para acertar o alvo, e nós erramos, ou seja, o nosso objetivo era chegar no alvo, mas nós não chegamos.
Então o pecado é isso, nós deveríamos ser alguém melhor, nós deveríamos ser alguém de acordo com a vontade de Deus. E quando pecamos, nós não chegamos a ser aquilo que Deus queria que nós fôssemos, aquilo que Deus planejou para que nós fôssemos. O homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. É uma palavra forte que serve para nos impactar ao ponto de nos mostrar como o ser humano sem Deus é morto. Não reage a estímulos espirituais, não tem vontades, assim como um morto físico não tem vontades, um morto espiritual também não tem as vontades de ter mais de Deus, não tem sede da palavra. Tudo isso demonstra então que a pessoa está morta espiritualmente. Em Efésios 2:1 diz que antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Ou seja, vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim em seu livro: um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome nem sede. Ele está morto. Também uma pessoa morta espiritual não tem percepção para as coisas espirituais, nem gosto por elas. E também é importante ressaltar que o incrédulo não está apenas doente, ele está morto. Ele não necessita apenas de restauração, de uma cura, de um remedinho, de um paliativo, não. O ser humano sem Deus, ele precisa de uma ressurreição. Não basta uma reforma, ele precisa nascer de novo. Então a condição espiritual em que estávamos antes de Cristo é uma condição assim precária mesmo. Nós estávamos numa situação tão terrível que não bastava mais um remédio, que não bastava mais, sabe, quando chegou nas últimas, de tanto pecado nos envolver, que não adiantava mais nenhum estímulo exterior. Nós precisávamos realmente nascer de novo. O conceito, então, é de morte espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, como diz Isaías 59:2. Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O pecado, então, nos separa de Deus. E podemos dizer que Deus, que é a fonte da vida, e se nós estamos longe da fonte da vida, logo nós estamos mortos. Aqueles que estão longe de Deus estão mortos. É a mesma coisa de um peixe estando na água, ele continua vivo, porque ele foi criado, ele foi feito para estar na água, para nadar. Ali é o seu ambiente, é ali que ele tem vida. Tirando o peixe da água, ele morre, porque ele não sobrevive fora do seu ambiente. E agora, quando nós falamos de Deus e do ser humano, nós sabemos que nós, seres humanos, fomos criados para ter comunhão com Deus. Quando nós saímos de Deus, nós morremos espiritualmente, porque nós saímos do ambiente para o qual fomos feitos, que era estar em Deus, ter comunhão com o Senhor, intimidade. Foi assim que o homem foi criado, tendo comunhão com Deus. Mas o pecado, ele fez uma barreira, ele nos separou de Deus. Logo, então, o homem está morto. E para resolver esse problema da separação, precisava retirar esse pecado e ressuscitar as pessoas sem Deus. E nós veremos mais à frente que é exatamente isso que Deus fez por nós. A vida verdadeira, pois, é a vida eterna, é a comunhão com Deus vivo, e a morte espiritual é a separação dele que o pecado inevitavelmente traz. E como a gente pode exemplificar essa questão de estar mortos? É mais ou menos assim. É como se o mundo todo fosse um imenso cemitério e cada pedra tumular tivesse a imensa inscrição: morto por causa do pecado. As pessoas estão mortas por causa da pecaminosidade. A natureza pecaminosa, então, como vemos, impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Ele está morto. O morto não ouve, o morto não obedece. E é dessa mesma forma que estão as pessoas sem Cristo hoje que nós estávamos. Deus podia falar conosco, Deus podia nos ordenar algo, mas nós continuávamos desobedientes, longe de Deus, sem reagir àquilo que Ele estava falando e nos chamando. Segundo subtópico, fala de nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste, como diz Paulo ali em Efésios, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, quando Paulo falava, olha, na vida que vocês estavam andando, está dizendo do jeito em que estávamos vivendo.
o caminho que estávamos trilhando. A Bíblia diz que há dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo, mas nós sabemos também que Jesus é o caminho que nos conduz à salvação, mas nós não estávamos nesse caminho, estávamos em outro caminho. Por isso Paulo também traz essa palavra, que no outro tempo andastes. Vocês andaram como? De que forma? Qual era a sua conduta? Por qual caminho vocês trilharam? Mortos andando. Imagine, sim, há multidões de pessoas que estão mortas sem saberem. Estão mortas para Deus, para a Bíblia, para a oração. Andaste segundo o curso deste mundo. O salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. E esse é um dos grandes problemas de nossa época, o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é quando a pessoa se depara frente a um pecado, frente a cometer um pecado, e ela diz, isso não tem problema. Depende da situação. Não é pecado isso. Depende de cada situação. Irmãos, eu digo, se a Bíblia falou que é pecado isso é pecado e sempre vai ser pecado. Não depende de outras circunstâncias e situações. Mentira é sempre mentira. Adultério é sempre adultério. Fornicação é sempre fornicação e é sempre pecado. Não importa as condições. Então nós devemos tomar muito cuidado com esse relativismo que tem adentrado em diversas igrejas e na vida de muitos cristãos, fazendo com que eles se tornem iguais às pessoas do mundo. Eles não consideram mais nada como pecado, nada mais o separa de Deus, para ele, mas na verdade já está separado de Deus há muito tempo. Então esse é o relativizar o pecado, considerar como se o pecado não tivesse a importância com que a Bíblia dá. O pecado é a causa de as pessoas estarem mortas. Então o pecado é algo terrível que mata as pessoas espiritualmente, ou seja, destrói a comunhão com Deus. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, não se conformem, não tome a mesma forma das pessoas deste mundo, não façam, não ande do mesmo jeito, não fale das mesmas palavras, as mesmas grosserias. Nós devemos não nos amoldar ao padrão dele. Não, nós não podemos nos conformar, nem ser influenciados por esta nossa era. As palavras que lá eles falam, nós não podemos falar o mesmo palavreado. As roupas indecentes que eles vestem, também nós não podemos vestir as mesmas roupas. E, obviamente, mais importante, os pensamentos que eles pensam lá, nós não podemos pensar também. Os sentimentos que no mundo eles têm, nós não podemos ter. Então é uma mudança total de conduta. Nós não podemos andar conforme o mundo. Paulo segue no versículo de Romanos 12:2 dizendo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que nós acertemos o alvo. Tiago 4:4, olha que versículo maravilhoso que diz, gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Quem quiser fazer parte da comunidade que pratica os atos horrendos do mundo, se tornará inimigo de Deus. Isso está bem claro. Tiago nos expôs claramente a respeito dessa verdade. Os homens espiritualmente mortos abandonam as normas e caminhos de Deus pelas normas e caminhos do mundo. Com certeza, são caminhos largos que qualquer coisa pode ser feita, uma falsa liberdade, porque as pessoas estão achando que estão fazendo suas próprias vontades, quando na verdade elas estão aprisionadas pelas suas vontades, pelo mundo, e aí elas não conseguem mais parar de satisfazer essas vontades, elas estão presas, estão mortas, não conseguem atender à voz de Deus. Segundo, andaste segundo o príncipe das potestades do ar, que é uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. E ainda os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então o Deus dessa era, conforme 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses agentes malignos operam ali uma influência para o pecado.
Não se trata da referência a um tipo de demônio específico, e sim a uma ação demoníaca que pode manipular e aprisionar as pessoas. Paulo alerta que a nossa luta é contra esses seres, porque ele diz lá em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os poderes, autoridades, dominadores desse mundo das trevas, contra esses espíritos que tentam enganar as pessoas. Nós andávamos também na nossa condição anterior, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como dissemos há pouco. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Está grudado na natureza humana, faz parte dessa natureza, é inseparável. Em Gênesis 6:5, quando o Senhor olha para a terra, antes de mandar o dilúvio, ele diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Um coração inclinado, um coração tentado a fazer o mal, um coração que está disposto a fazer os atos de maldade. Nenhum homem, por sua natureza humana, busca, compreende e acha Deus. De maneira nenhuma. Nenhum homem, por natureza, busca, compreende e acha Deus. Dá-se exatamente o contrário, pois o homem se afasta voluntariamente do Senhor, fazendo de si mesmo um Deus, além de adorar uma multidão de objetos por ele mesmo escolhidos e dos quais eventualmente se escravizam. Estão incluídos nesses pecados aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. As concupiscências são aquelas vontades pecaminosas da carne. O homem se perverteu tanto em sua maneira de pensar como em suas práticas. Perverteu-se tanto em seus pensamentos como em seus atos. Pecamos tanto em pensamento quanto em atitudes. E andávamos dessa forma, fazíamos isso, praticávamos, andávamos nesse caminho antes de aceitarmos a Cristo, antes de o Senhor nos vivificar. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Nós não merecíamos e não tínhamos o favor divino. Logo estávamos debaixo de uma condenação, debaixo da ira de Deus, porque estávamos em pecado, estávamos em desobediência. João 3:36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Se Deus nos tratasse como a gente merecesse mesmo, para nós não sobraria outra coisa além de sermos condenados. Nós merecíamos a condenação, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e merecíamos sim sermos condenados, assim como já estávamos. É interessante já o professor fazer a dinâmica 1. Vamos lá, dinâmica 1. O professor vai imprimir do nosso material, aqui nós temos certinho o material já pronto, né? O alvo escrito vontade de Deus, o professor recorta e cola em algum lugar da sua sala que não seja muito longe também, para que o aluno não erre. Mas aí o professor vai chamar o aluno à frente e vai entregar um papel, uma folha em branco. E vai falar: olha, você tem a missão de acertar com essa folha no alvo. Acertar essa folha naquele alvo. Mas você não pode sair do seu lugar, então o professor estipule uma determinada distância, você não pode sair do lugar, você não pode amassar a folha, você não pode dobrá-la, você tem que acertar essa folha desse jeito lá. E aí peça para ele tentar. Ele vai tentar, mas olha o que vai acontecer. Ela não vai, ela perde o rumo. A folha do jeito que ela está, ela anda de um lado para o outro, né? E vai caindo até chegar no chão. E essa folha representa nós, quando antigamente, antes de sermos vivificados por Cristo, antes de aceitarmos o Senhor e sermos restaurados. Isso simboliza o homem sem Deus. Porque o homem sem Deus então vagueia de um lado para o outro, mas não consegue acertar o alvo. Ele vive uma vida de pecados e morto no chão, no lamaçal do pecado. Mas aí peça para o aluno: agora então você vai amassar essa folha, fazendo uma bolinha com essa folha. E agora você vai tentar acertar o alvo novamente. E aí ele vai jogar e vai tentar acertar o alvo. O que é interessante dessa dinâmica, o professor pode concluir já nesse momento, mas explique que o amassar, o fato de amassar,
representa Deus nos concedendo a salvação. Deus mostrando para nós que nós não éramos capazes de alcançar o alvo. Precisava de uma ação de Deus, nos dando a salvação, fazendo com que nós reconhecêssemos quem nós éramos, nos amassando mesmo, mostrando a nossa total dependência de Deus para alcançar a salvação. E aí sim, depois de o Senhor operar em nós a salvação, nós conseguimos alcançar o alvo, que é a vontade de Deus, como nós iremos falar mais à frente, que o Senhor nos criou para as boas obras. Lembrar que pecado é errar o alvo. Então, antes nós vivíamos no pecado, não conseguimos acertar o alvo, mas depois que o Senhor opera em nós, nós aceitamos, e o Senhor opera em nós, o Senhor nos amassa ali, fazendo com que reconheçamos que sem Ele nós não conseguimos, e aí nós alcançamos a vontade de Deus. Essa é a dinâmica de número 1. Faça na sua classe, depois nos mande fotos, vídeos de como foi ali a sua dinâmica, nos mande uma mensagem falando, olha, foi bênção a dinâmica, ou se você adaptou ela, também mande para a gente saber como que a gente também pode se adaptar, nos dê dicas aí para a gente melhorar. Vamos para o segundo tópico, vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Tem muita gente que fala misericórdia e não sabe o que é. É até interessante o professor chegar para os seus alunos e falar, gente, quem sabe o que é misericórdia? Porque muita gente fala misericórdia, né? Qualquer coisa que acontece, ele está falando misericórdia, mas não sabe o que é. Então, a palavra misericórdia está assim, ó, tem lá no nosso material, você pode conferir. É o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar ou salvar essa pessoa. É dó, compaixão, piedade. Então, misericórdia é o sentimento de solidariedade, de saber aquilo que a outra pessoa está passando e agir. Tudo isso está incluso na misericórdia. É o sentimento de dor pela miséria de uma outra pessoa. E é o que leva a agir. Então, Paulo passa a descrever nesse momento os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Já falamos que o homem estava morto. A humanidade no pecado é um cemitério. E nas pedras de cada túmulo está escrito, morto por causa do pecado. Mas aí o Senhor age. E Paulo começa a tratar então, a partir do versículo 4, ali, que Deus veio e interveio nessa história. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, o seu amor por nós é tanto, Efésios 2 e 4. E aí o Senhor então faz algo, Ele vai tomar a iniciativa de mudar esse quadro. O Senhor é maravilhoso. Paulo agora contrasta o que somos por natureza, mortos no pecado, com o que somos pela graça, a condição humana que estávamos antes, com a compaixão divina, a ira de Deus com o amor de Deus. Então, Paulo freia nesse momento, Paulo para de falar da nossa vida pecaminosa para mostrar a ação de Deus para nos tirar dessa vida pecaminosa. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Para nós que não merecemos nada de um ato de misericórdia, o Senhor tem a compaixão, o Senhor tem simpatia, o Senhor tem amor por nós e age em nosso favor. Estávamos mortos e, portanto, incapazes de salvarmos a nós mesmos. Somente a misericórdia podia alcançar os incapazes, pois misericórdia é amor para com os totalmente privados de recursos. Sabe aquela pessoa que está numa situação tão caótica, tão miserável, que você olha para ela e você tem um sentimento de dó e de amor e de compaixão misturando tudo junto, que o leva a ajudar. Isso é misericórdia, você está agindo com misericórdia para aquela pessoa. Ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia, não é algo pequeno. A misericórdia de Deus é grandiosíssima. O seu amor e a sua misericórdia são ilimitados e estão disponíveis para toda a humanidade.
Nós não merecíamos, éramos inimigos de Deus, muitos de nós fazíamos aquilo que desagrada o Senhor. E aí Deus olha para nós com essa misericórdia assim tão grande e vai lá e nos oferece a salvação de graça. É só aceitar. Isso é lindo, isso é tremendo. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Está tudo envolvido. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que maneira, que dimensão? Eu não sei a dimensão, eu não sei a maneira. Eu sei que é muito grande, que não dá para explicar com palavras. Então essa misericórdia tão rica, ela é motivada por um amor muito mais glorioso. Se a misericórdia é a atitude de Deus para com os pecadores, o amor é o seu motivo, em tudo quanto Ele faz por eles. E assim como a misericórdia de Deus é rica, assim o seu amor é grande. Em sua misericórdia, o Senhor deixa de nos dar aquilo que merecemos. O que nós merecemos? A condenação. Então, em sua misericórdia, Deus deixa de nos dar aquilo que merecemos. E em sua graça, o Senhor nos dá aquilo que não merecíamos. Olha que coisa interessante. O Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá bênção por causa de sua graça. Então a misericórdia do Senhor diz, não vamos dar a Ele aquilo que Ele merece, que era a condenação. E chega a graça do Senhor e diz, vamos dar a Ele presentes, vamos vivificar Ele, vamos transformar a vida dEle. É isso que acontece nessa maravilhosa libertação. Segundo subtópico, vivificados por sua graça, ou seja, nascemos de novo, saímos da morte para a vida. João 3,3 diz que em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, como Jesus naquela conversa com Nicodemos, e Nicodemos sem entender nada, ele fala, mas como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso vai voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Não é dessa forma, mas eu digo que nós não tínhamos a capacidade de operar esse nascimento novamente. Se o Senhor não nos ressuscitasse, não nos fizesse nascer de novo, nós continuaríamos mortos no pecado. Nós fomos vivificados, ressuscitados, sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Não tinha nada em nós que fizesse Deus nos escolher e nos vivificar. Aliás, o que tinha em nós era a ira de Deus, nós merecíamos ser condenados. Mas Deus, com seu grande amor, motivado pelo seu amor, agiu em graça, algo que nós não merecíamos e nos vivificou, nos tornou a dar vida. Graça, então, é o favor não merecido da parte de Deus para a humanidade. A referência a tal graça aqui é um lembrete agudo de que a mudança da morte para a vida se deve inteiramente à iniciativa de Deus e nunca à ação humana. Aquilo que recebemos sem merecer, aquele presente que nós ganhamos sem que tenhamos trabalhado para ganhar isso é graça. E nós fomos exaltados então pela graça do Senhor, que é o terceiro subtópico. O poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2:6. Nós não só saímos da sepultura, da morte para a vida, mas também nós fomos exaltados, porque estamos unidos a Cristo e somos exaltados com Ele, como nós falamos na aula passada. Como Cristo foi exaltado, nós que estamos em Cristo também estamos sendo e seremos na plenitude no fim dos tempos. A palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. Então, quando nós vemos que Cristo morreu, nós também passamos por um período de morrer para o pecado. Aí, quando Cristo ressuscita, nós igualmente somos ressuscitados com Cristo. E quando Cristo é exaltado, nós também passamos por esse processo de ser exaltados com Cristo. Ao conceder essas bênçãos aos homens, Deus mostrou abundantes riquezas da sua graça. Essas palavras, abundante riqueza da sua graça, mostram que a graça de Deus ela foi tão gigantesca, a ponto de nós não conseguirmos entender. Na verdade, a graça já é difícil de entender, porque no mundo de hoje, quando nós vemos, olha, toma lá, tá cá, né? Por exemplo, quando você pede para alguém fazer alguma coisa, a pessoa fala, mas o que eu vou ganhar com isso? A graça ela vem na contramão do mundo. Porque a graça é um favor que a pessoa não merece. A pessoa te xingou, a pessoa te
falou mal de você, te caluniou e você chega até ela e dá um presente bom que faz ela viver melhor. Isso é graça. Nós andávamos desobedientes, muitos de nós zombamos de Deus, muitos de nós cometíamos coisas que desagradam o Senhor, e o Senhor olha para nós e fala: olha, mesmo ele fazendo tudo isso, eu quero ressuscitar, eu quero fazer viver de novo, eu quero levar ele, exaltar a vida dele, fazer ele uma nova criatura, uma nova pessoa. É só o amor de Deus, só a graça de Deus mesmo para fazer isso. Como Paulo vê, não há nada nessa graça de Deus que seja mesquinho. Seus braços amoráveis abraçam tanto a gentios quanto a judeus. Alcançam até mesmo o principal dos pecadores, como Paulo diz que era ele mesmo. Sua graça é tão rica e enriquece a cada coração e vida que toca, enchendo-os de maravilhoso amor, alegria e paz. Então a salvação e seus privilégios são concedidos pela imensurável graça de Deus. Não se dá para medir o tamanho dessa graça. Não tem como com palavras explicar o tamanho dessa graça. Mas sabe de uma coisa? Você pode aceitar essa graça. Você pode com fé dizer: Senhor, estou aqui e aceito sim esse presente. E por aceitar esse presente, agora nós precisamos então praticar as boas obras, como veremos no próximo tópico. Mas antes, vamos fazer a dinâmica 2. A dinâmica 2 ela é fácil, ela é simples. O professor vai precisar de um copo descartável e de uma caneta daquele modelo Bic. O professor vai tirar o tubinho, esse tubinho aqui, o tubo exterior, que é o corpo da caneta. O professor vai tirar ele, vai separar a caneta. Aqui está a parte da carga da tinta, o tubinho da tinta, e aqui está a tampa. O professor deverá imprimir o nosso papel, que está aqui escrito morte espiritual, no desenho de um caixão. O professor imprime, recorta e cola isso num copo. E vai ficar dessa forma aqui colado no copo. Eu passei uma fita dupla face e coloquei o papel aqui. Quando o professor preparar isso, o professor vai colocar o tubo de caneta vazio, sem a tinta e sem a tampa, coloca no copo, que vai representar nós, que antes andávamos mortos espiritualmente, estávamos na morte espiritual. E aí você vai deixar em cima da mesa, convide um aluno para vir à frente e entregue para ele a tampa, a carga de tinta e uma folha. E fala: olha, você tem uma missão. Você precisa montar a caneta, escrever nesse papel boas obras, as duas palavras boas obras, e tampar a caneta e me devolver. Essa é a missão do aluno. Enquanto o aluno for fazendo a missão, o professor já vai explicando para os seus alunos, já vai dando um significado para a classe. Então o aluno vai se dirigir à mesa, vai pegar o tubinho da caneta. Quando ele pegar, o professor pode falar: olha, o aluno representa Deus. E Deus foi lá e tirou-nos da morte espiritual. Se nós repararmos, nós não tínhamos utilidade alguma. Para que serve um tubo desse? Não serve para nada, não serve para escrever. Então não há mérito algum nesse tubo. Ele não tem nada para nos apresentar, assim como nós não tínhamos nada para nos apresentar. Deus, por sua infinita graça, vai lá e pega algo que era inútil, que não obedecia e não ouvia a sua voz. Deus pega. E aí, quando o aluno colocar a tinta na caneta, diga que representa Deus nos dando a vida espiritual, dando uma porção do seu Espírito sobre as nossas vidas, nos fazendo ficar vivos, nos ressuscitando na vida espiritual, nos dando então uma utilidade. Nós então passamos a ser cheios do Espírito Santo. E olha só que interessante, quando o aluno escrever no papel, ele vai lá escrever boas obras. Quando ele estiver escrevendo isso, o professor diga para a classe: agora Deus pode usar, porque
ele era morto espiritualmente, mas Deus o resgatou, o ressuscitou, colocou o seu espírito e agora Deus está o usando para fazer boas obras, para fazer aquilo para o qual essa caneta foi chamada. O propósito da caneta é escrever, e o propósito do ser humano é fazer boas obras, como foi escrito aqui. É importante ressaltar também, professor, que a caneta, ao escrever, ela está com a ponta para baixo, que representa que nós não temos mérito nenhum. Nós nos humilhamos para fazer a obra de Deus. Quem deve aparecer é o Senhor. Nós reconhecemos que tudo é dele, tudo vem dele, e mantemos sempre nos prostrados diante da majestade do Senhor. Peça para que o aluno mostre o que foi escrito, né? E é isso que nós devemos fazer. A caneta ela foi restaurada, ela foi novamente trazida à sua utilidade para fazer aqui, para escrever. E no caso nós fomos ressuscitados para fazer boas obras. Mas não acabou. O aluno ainda tem que tampar. E o aluno, quando tampar a caneta e entregar para o professor fala: olha, já era muito útil e já estava muito importante a caneta escrever. E para nós já é muito bom fazermos as boas obras do Senhor e estarmos em Cristo. Mas o Senhor ainda nos enriquece com grandes bênçãos, nos dando bênçãos espirituais, nos dando bênçãos já nesse presente e nos garantindo as riquezas da sua herança ainda no porvir. Ainda tem galardão por vir, o Senhor nos deu a vida eterna, então o Senhor nos cobre com as bênçãos. E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Eu espero que dê para os seus alunos entenderem aí o segundo tópico através dessa dinâmica, e essa dinâmica também já tratou do terceiro tópico. Acredito que essa dinâmica resume toda a lição. Se você gostou, se vai utilizar, comenta aí, deixa nos comentários, depois nos envia fotos, nos mostra como foi essa dinâmica. É algo maravilhoso que o Senhor fez conosco, né? Nos tirou da inutilidade, nos tirou ali do óbito espiritual, nos vivificou, nos tornou úteis, nos encheu com seu Espírito e ainda nos concedeu bênçãos. E tudo isso de graça, tudo isso pela graça, nós não merecíamos. Ele nos encontrou e fez toda essa obra. Glória a Deus, que maravilhoso. Vamos para o terceiro tópico. A salvação não vem das obras. A salvação não depende de obras humanas e, uma vez salvo, o crente deve praticar essas boas obras. O primeiro subtópico fala de graça como meio de salvação. A salvação, então, é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. É a restituição também do homem à comunhão com Deus. Lembra no começo que falamos que o pecado nos separava? Então o Senhor tirou a barreira. Jesus, através do seu sacrifício, removeu a barreira, removeu o véu que nos separava do Senhor, e nós podemos nos unir. Isso também significa salvação. Uma bênção concedida a todos os que recebem Cristo como Salvador. Hebreus 2:15 diz lá: e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Isso é salvação, o Senhor nos salvou disso. E ainda 2 Coríntios 5,19 diz: ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus rasga toda aquela dívida que tínhamos. Deus apaga os nossos pecados e nos traz de novo a luz, a vida eterna. Glória a Deus. A salvação, ela é mais do que perdão. É a libertação da morte, da escravidão e da ira descritas nos versículos de 1 a 3 que já tratamos no começo. Inclui a totalidade da nossa nova vida em Cristo, juntamente com quem fomos vivificados, exaltados e feitos assentar no âmbito celestial. Isso é salvação. É um conjunto de gloriosas riquezas que o Senhor nos deu através de sua graça. E nós não fizemos nada para merecer isso. A palavra graça, então, quer dizer favor imerecido. Mais uma vez ressaltando aqui, Romanos 3:24 diz: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Graça pode se definir como favor imerecido ou misericórdia. Quando falamos da graça de Deus, falamos da ação de Deus pela qual Ele invade graciosamente a vida do ser humano que nada merece. A essência da graça é que ela é de Deus, é pela graça.
e é grátis, nada pagamos. De outra forma, não seria graça. E nós vemos pessoas falando, irmão, mas olha, você não sabe o preço que eu paguei para estar aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, quem pagou o preço foi Jesus Cristo lá na cruz do Calvário pela nossa salvação. Nós não pagamos o preço, não. Tudo que nós fazemos hoje não estamos pagando o preço, estamos agradecendo. Tudo que nós fizermos depois de que o Senhor nos deu a salvação não é nada para pagar. Não, porque não há nada que possamos fazer para pagar, mas é para agradecer ao Senhor, para em ato de amor, ação de graças a tudo que Ele nos fez, né? A iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus e somente de Deus. Nós não éramos capazes, de maneira nenhuma, a nos salvar. Veio de Deus. E é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. É Deus nos capacitando para fazer uma escolha, se escolhemos uma coisa ou se escolhemos outra. Deus oferece a graça, Deus oferece através da fé a graça, mas nós podemos aceitá-la ou rejeitá-la. Muitos rejeitam, e glória a Deus que nós aceitamos. Então, é por meio da graça que tudo isso acontece, é um favor de Deus, porque como estávamos mortos, nem aceitar poderíamos, mas o Senhor nos concede, nos capacita para que possamos responder com fé a esse chamado. O ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, a salvação e a perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode sim ser resistida, diferente do que pregam em outros lugares. Eles dizem que a graça é irresistível. Se Deus chamou, não tem como, você vai ter que vir, você não tem como recusar. Ou seja, dizendo-nos que somos robôs, né? que somos seres que não temos vontade própria. E não é assim. Deus nos deu um livre-arbítrio para escolher. Ele oferece a graça. Você pode dizer sim ou você pode dizer não. Então, pastor Douglas Batista diz lá, sim, a graça é uma dádiva muito especial, mas não é uma força irresistível. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então, nós somos salvos pela graça através da fé. A fé é o meio de nós recebermos essa graça, de nós aceitarmos. Quando nós cremos em Cristo, estamos aceitando o que Ele fez por nós. Fé é a resposta livre e obediente do homem às propostas divinas da salvação. Aquilo que Deus ofereceu a nós e nós podemos aceitar. Uma citação importante, essa frase, o professor pode até levar para a sala, a fé é a mão que recebe aquilo que Deus oferece. É como se alguém chegasse com um presente e nós só estendêssemos a mão assim para receber. De quem que é o mérito? O mérito é de quem deu o presente. Quem fez tudo? Foi quem deu o presente. Nós apenas estendemos e seguramos o presente, aceitamos. Então, para dizer que não é porque nós agimos com fé que temos mérito, não, de maneira nenhuma. O Senhor nos deu a salvação pronta e falou, você quer ou você não quer? E aí é que nós aceitamos a Jesus, é que nós queremos, glória a Deus. Segundo subtópico, obras como evidência da salvação. A salvação, ela não vem das obras, como já explicamos. O que indica não se tratar de recompensa a algum ato humano. Salvação é um presente dado por Deus e não é uma recompensa pelo que fizemos. Essas afirmações excluem, então, a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Não existe. Não existe alguém que fala, eu vou fazer isso, eu vou subir escada, eu vou rapar a cabeça, eu vou fazer tal, para ser salvo. Não existe. Vou rezar tantas vezes, 10 isso, 20 aquilo, 30 aquilo, para conseguir a salvação minha ou para conseguir a salvação de outro. Não existe isso. A salvação é pela graça de Deus e é nós quem devemos aceitar através da fé. Nenhuma medida de esforço próprio ou de devoção religiosa pode operar nossa salvação. A salvação ela não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada lá na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus. Uma transformação já ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas
se passaram. Diferentemente da maneira com que agimos como mortos no pecado sem ouvir a Deus em desobediência, hoje, pela graça de Deus, nós somos salvos, então a nossa vida foi mudada, como 2 Coríntios 5,17 diz. Portanto, se alguém está em Cristo agora, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas passaram, foi um ponto final lá. Eis que surgiram coisas novas. Antigamente andávamos em delitos e pecados nos quais o diabo nos prendera. Agora andamos nas boas obras, conforme Deus eternamente planejou que fizéssemos. Era uma linguagem antes, agora é outra. Era um jeito de fazer as coisas, agora é outro. Antes fazíamos tudo para o nosso próprio prazer, hoje fazemos a vontade de Deus. Antes fazíamos tudo querendo uma recompensa, hoje nós fazemos porque já fomos abençoados. A salvação significa união com Cristo. A união com Cristo diz respeito a uma mudança de coração. E uma mudança de coração traz consigo uma mudança de conduta, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Aí está uma grande diferença. Não é porque fizemos boas obras que nós fomos salvos. Não, nós fomos salvos para fazer boas obras. E é interessante que nós estamos falando de fazer. E quando falamos de fazer, nós estamos falando de falar, porque falar é muito fácil. Você falar que tem fé é uma coisa, agora você falar que você mostrar as suas obras é outra. Mateus 7,21 ilustra isso bem. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz, aí está, dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha a diferença, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não é o muito falar que vai te salvar, não. É o que você faz. Você faz a vontade de Deus, é aquilo que você faz. Então, às vezes, as pessoas elas estão pregando muito, falando muito, mas não estão vivendo. E olha, nem todo aquele que diz Senhor vai entrar no reino dos céus. Mas você sabe que o segredo é fazer a vontade de Deus, é acertar aquele alvo ali, que é aquilo que Deus preparou para que nós fizéssemos. Uma citação, para a gente encerrar esse tópico, diz: essa última frase, a respeito da nossa obrigação, para que andássemos nelas, faz-nos lembrar que o que se exige de nós não são frases bonitas, nem sermões eloquentes, mas atos. Atos que custam caro. Atos que expressam em nossa conduta prática o amor que o poder salvífico de Deus criou em nosso coração. E já nesse momento, podemos fazer a dinâmica 3. Como vai funcionar a dinâmica 3? Na dinâmica 3, o professor vai levar um celular. Eu vou explicar aqui como é que vai ser feito. O professor leva um celular, o seu celular, para a sala de aula. E o professor vai mostrar para os seus alunos com a tela desligada, não o celular desligado, só com a tela preta mesmo. Mostra para os alunos: tem alguém me ligando? Pergunte para eles: tem alguém me ligando aqui? Eles vão olhar. Aí o professor coloca em cima da mesa e peça para que os alunos venham ver se tem alguém ligando para você. Eles vão olhar e vão falar: não tem não, professor. E você pergunta: mas como assim não tem? Como é que vocês sabem que não tem ninguém ligando? Eles vão falar: não, professor, porque a tela está desligada, nem acendeu a luz, ele não está vibrando e não está tocando. Muito bem, provavelmente eles vão chegar a essa conclusão. Aí o professor falou: olha, então vamos fazer o seguinte: o celular representa nós. Nós, quando nós estávamos mortos em pecado, nós estávamos assim. Não vibrava, não tocava, não acendia a tela, ou seja, não tínhamos nenhuma atitude espiritual. Mas aí o professor peça para que um dos alunos ligue para o telefone, para o seu telefone, professor. Peça para que um dos alunos ligue. É importante o professor também verificar antes da aula se o professor tem os contatos salvos dos seus alunos. Porque seria muito interessante que quando ele ligar, apareceu o nome ali do seu aluno. Assim que ele ligar, o professor pergunte: agora, estou recebendo uma ligação? Aí todos vão falar: não, agora sim, como os alunos vão estar enrolando. Não, agora o senhor está recebendo uma ligação. Como eu sei que eu estou recebendo uma ligação? E de quem que é essa ligação? E aí eles vão falar: olha, o senhor está recebendo uma ligação porque o celular está vibrando, ele está tocando e ainda ele está mostrando o nome da pessoa que está ligando. Aí o professor pode concluir dizendo que o celular vibra, toca, acende a tela e exibe o nome de quem está ligando, da mesma forma como nós recebemos a salvação,
devemos realizar as boas obras e, através delas, mostrar ao mundo quem nos dá a salvação. O celular estava mostrando o nome do aluno que estava ligando, realizando a ligação. Não era eu que estava ligando, era ele. A mesma coisa, não somos nós que estamos fazendo a salvação, é Deus. É Deus quem está fazendo essa ligação, essa comunhão vem do Senhor. É Ele que está fazendo. Por isso, nós devemos fazer alguma coisa, as boas obras. Vibrar, tocar, mostrar na tela, tudo isso simboliza as boas obras que nós devemos mostrar para o mundo, através delas. Quem é que nos deu a salvação? Mateus 5,16 diz: assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vale ressaltar ainda, professor, que uma pessoa não liga para você porque o seu celular está tocando. Alguém fala assim: nossa, o celular dele está tocando, vou ligar para ele. Não, não é assim. Mas quando ela liga para o seu celular, o celular passa a tocar porque está recebendo uma ligação. É diferente. Assim também, Deus não deu a salvação para nós porque nós já estávamos fazendo boas obras. Pelo contrário, nós fazemos as boas obras porque o nosso Deus, através de sua graça, já nos deu a salvação. Então Deus não fez essa ligação porque já nós estávamos fazendo alguma coisa. Não. Nós passamos a fazer alguma coisa quando de Deus veio essa comunhão, essa salvação maravilhosa. Eu espero que tenha aberto o entendimento dos seus alunos para entender a respeito de salvação, de fé, de graça, de boas obras. E já vamos então para a conclusão. A conclusão diz assim: antes da regeneração nós éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Isso é bênção incomparável, poder chamar Deus de Pai. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. Foi justamente pela sua graça. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras, que glorificam a Deus, nosso Pai, como diz Mateus 5,16, que lemos há pouco. Vamos deixar uma citação para encerrar a aula de hoje. Olha, Deus pode ver nossa fé, mas os homens só podem ver nossas obras. Faça boas obras que glorifiquem a Deus. Que as pessoas, ao olharem as boas obras que você tem feito, a conduta que você está levando, eles falam: olha, realmente o Deus que está na vida dele é um Deus que transforma, é um Deus que cura, é um Deus que faz milagre. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você quer entrar em contato conosco, está aqui os números, mas aqui também na descrição do vídeo tem um link, você clica lá, ao clicar você já é direcionado para o nosso WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo também tem os nossos materiais, tanto o slide quanto o material em PDF para impressão, se o professor precisar. Quero lembrar aos irmãos que nós temos uma página no Facebook, lá são postados conteúdos, mais do que nós falamos aqui, tem conteúdos lá diferentes, tem as dinâmicas, tem tudo lá na nossa página no Facebook, facebook.com/canal Textuáureo. Segue lá, você vai achar, pesquisa canal Textuáureo lá no Facebook. Curte a nossa página e comece a acompanhar os nossos materiais que temos postado. Temos novidades lá no Facebook também, eu convido você a dar uma passadinha lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo também tem os links da rede EBD+. Os irmãos que quiserem entrar em um grupo de WhatsApp ou do Telegram, são grupos abençoados que tem muito conteúdo, que vai ajudar você, professor, com muito conteúdo para a sua aula. Se você quiser entrar no Telegram, que eu indico, instala primeiro o Telegram. Entra aí na loja de aplicativos do seu celular, baixa o Telegram e depois clica no link que está aqui na descrição do vídeo. Vai ser bênção para a tua vida. Amém, meus irmãos? Olha, não esquece de comentar aqui a cidade que você é, se vai fazer alguma dinâmica, não esquece de curtir, compartilha com mais professores, com seus alunos. Olha, Deus continue abençoando a sua vida, tenha uma excelente aula e até a próxima.